Coelho compõem a luta do programa. Em Fundo Azul e Letras Brancas, elas pautam mulheres na política. O Brasil tem hoje cerca de 35 milhões de mulheres no climatério e na menopausa. Uma fase que chega por volta dos 45 aos 55 anos. Jaciene E Alves, chega trazendo uma mulher de pele branca e transformação cabelos na vida das grisalhos, traz uma mulheres, blusa com verde. efeitos colaterais como calor, depressão, irritabilidade, insônia, perda da libido. E não é só. A redução na produção de hormônios deixa as mulheres mais expostas a problemas cardíacos, diabetes, osteoporose. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos a deputada Leda Borges, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da Câmara, e a médica, a doutora Débora Beltrame, assessora técnica na Coordenação de Saúde da Mulher do Ministério da Saúde. A deputada Leda Borges é relatora do projeto de lei 5602 de 2019, que garante atendimento especializado no Sistema Único de Saúde para mulheres nessa fase da vida. Saúde da O mulher projeto na prevê a menopausa. criação do Programa de Atenção a Mulheres na Menopausa e no Climatério. Então eu começo com a deputada Leda Borges para falar um pouquinho sobre esse projeto. Deputada, a importância de se criar esse programa e por que é necessário, deputada, um programa específico para atender esse público. Primeiro eu quero agradecer o convite aqui deste programa, Elas Pautam, agradecer a presença de ambas, né, da nossa mediadora. E é interessante porque 18 estados brasileiros começam a discutir essa questão da menopausa. O Brasil envelhece. Sua população envelhece. Leda Borges, Portanto, PSDB nós Goiás. somos mais da metade da população brasileira. Como você bem disse, nós temos mais, aproximadamente 35 milhões de mulheres em climatério e menopausa. Então, há uma necessidade do governo federal e do Congresso criar programas de atenção às mulheres neste período. É uma população grande, que ainda é muito desinformada sobre as questões da menopausa e do climatério. Então, nós entendemos por meio desse projeto, da nossa relatoria, que apresentou um substitutivo aos projetos de lei apresentados, para avançar ainda mais. A desinformação, não há uma especialização. Então, a nossa audiência, né, doutora, foi de extrema importância porque Saúde da mulher na agregou menopausa. ainda mais para nós, para mim que sou a relatora do projeto, informações e mais dados ao meu substitutivo. Passando aqui a palavra também para a doutora Débora, falta informação, muita informação, pelo que a deputada está colocando aqui, né, deputada? É um momento muito importante na vida das mulheres, uma mudança muito grande na vida das mulheres, é um número alto que a gente coloca aqui, né, cerca de 35 milhões de pessoas. E falta informação, né, doutora Débora? A gente precisa falar mais desse assunto. Eu queria saber o que o Ministério tem feito e como esse programa que está sendo discutido aqui no Congresso pode agregar nesse trabalho de conscientização, de informação em relação ao climatério e à menopausa. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite e poder estar aqui discutindo esse tema que é tão relevante para a nossa sociedade. Sim, existe ainda muita desinformação, existem muitos mitos em relação a este tema, né? Então é preciso que a gente trabalhe na conscientização, não só das mulheres em geral, mas também dos profissionais de saúde, para que realizem um atendimento, um acolhimento com relação a essas queixas relacionadas a esse período. Esse Débora período corresponde a Beltrame, praticamente Ministério da terço Saúde. do tempo de vida de todas as mulheres. Então, sim, é um período relevante que interfere na qualidade de vida dessas mulheres e o Ministério da Saúde está atento para essas necessidades dessa população em específico. Nós já iniciamos conversas, tá, com a população em geral para entender, qualificar essas demandas e propor ações nesse sentido. Saúde da O mulher na Ministério da menopausa. Saúde hoje, através da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que é a PNAISM, já oferta ações nesse sentido, porém é preciso que a gente ainda faça algumas inserções mais profundas e qualifique melhor, principalmente os profissionais da atenção primária à saúde, para que eles consigam abordar e acolher essas mulheres e realizar o tratamento de acordo com as necessidades de cada uma. Todo o tratamento deve ser individualizado. Deputada, e a criação desse programa de atenção, quer dizer, o Congresso aprovando esse projeto,
isso vai fortalecer essas ações do Sim. Ministério da Saúde, né? Sem dúvida. E como a senhora colocou, vocês estão colocando aqui, a gente tem que trabalhar nas duas pontas, né? Tanto ao público que realmente precisa do atendimento, como os profissionais que vão prestar esse atendimento, porque ainda é preciso qualificar melhor os profissionais também, né? Sem dúvida. Nós sabemos que não é uma doença, mas é um terço da nossa vida. Sim. Olhe bem. Leda né? Borges, Então, um PSDB, terço da nossa Goiás. vida nós estamos nesse processo de menopausa, até morrer. Né? Nós vamos... E eu achei muito interessante porque há uma associação nacional chamada Menopausa Feliz, que foi quem provocou em nós o debate, né? Porque às vezes você faz uma pesquisa como Saúde da mulher na relatora, menopausa. ouve o ministério, mas você deixa às vezes de ouvir a ponta. E a ponta é onde é mais sentido a política pública. A política pública é feita para as pessoas. E nesse projeto, esse programa, ele vem para, como você bem disse, ele vem para contribuir com a execução das políticas públicas voltadas à mulher em período de climatério e de menopausa. Então, essa Associação Nacional Menopausa Feliz, ela contribuiu muito. A audiência pública foi de extrema riqueza. Leda Borges, PSDB, Profissionais, Goiás. doutora Débora, de extrema riqueza e que trouxe para o substitutivo mais ainda qualidade, não é? Coisas que eu não imaginava. Por exemplo, nós sabemos que o SUS, ele tem uma lista de medicamentos para a menopausa. Mas nós queremos ampliar esses medicamentos, tendo ouvido nesta audiência pública especialistas, como a doutora Sônia, não é? E que eu até estou seguindo ela agora nas redes, né? Então é muito importante para a gente. Agora, quando a gente fala em mitos, né, da menopausa e do climatério, o que vem à mente de vocês? Qual é, na avaliação de vocês, as principais medos das mulheres ou mitos? Por exemplo, a questão até do uso de medicamento, né, doutora e deputada, o uso de hormônios, né? Saúde da São mulher essas na questões menopausa. mesmo que rondam essa fase e que a gente poderia falar aí que são os principais mitos os pontos que realmente precisam de muita informação. Essa questão do uso de medicamento, do tratamento mesmo, né? Da questão da menopausa e do climatério. Principalmente relacionado à terapia de reposição hormonal na menopausa, existem muitas dúvidas ainda, né? Principalmente pelas mulheres. Durante muito Débora tempo Beltrame, associou-se a um Ministério da risco Saúde. muito aumentado de eventos adversos, de câncer de mama. Então, hoje em dia, a gente já tem estudos mais recentes, né, bem embasados, que nos dão mais garantia nesse acompanhamento. Temos critérios de elegibilidade bem definidos, então não são todas as mulheres que são elegíveis para o uso da terapia hormonal. Para as mulheres que são elegíveis, aí nós temos esses critérios bem desenhados e elas podem ser muito beneficiadas, principalmente com relação aos sintomas como fogachos, desconforto na região insônia, genital, né? isso, insônia. Então, todos esses sintomas podem ser muito amenizados e essa mulher pode voltar a ter qualidade de vida. Saúde da mulher na o uso também menopausa. da terapia hormonal pode também reduzir, inclusive, doenças cardiovasculares também. E há estudos já que Sim, comprovam sim. essa redução, né? Isso, quando AVC. iniciado, principalmente no período perimenopausa, que é aquele período um pouco antes da menopausa em si, Débora Beltrame, tem evidência Ministério da científica Saúde. de que melhora assim, o prognóstico com relação aos eventos cardiovasculares. E aí, Também diabetes tipo 2 e osteoporose. E aí então as você- mulheres são bem beneficiadas você nesse colocou sentido. aí um ponto, quando começa ali no comecinho, né, no climatério, ou seja, deputada, é importante, muito importante as pessoas terem informação, as mulheres se informarem. Saúde da mulher na a menopausa. gente despertar o interesse das mulheres por esse assunto antes de chegar no climatério, né? Sem dúvida, é um programa que precisa levar a informação à escola, que precisa levar a informação à adolescente, né? Eu creio que seja um trabalho longo de educação,
para conscientização desde a adolescência. Leda Borges, Né? Nós não PSDB temos, Goiás. nós somos 3 mulheres aqui. Nós não temos essa noção de que 1/3 da nossa vida nós já estamos na menopausa, que a nossa máquina genética, né? A nossa máquina de reprodução, ela envelhece, Sim. não é? E eu estava aqui ouvindo a doutora Débora, eu creio sim, sabe? Que nós sabemos que há ginecologistas, obstetras, mas eu acho que o Brasil, na minha opinião, precisa avançar nos cursos de medicina, ofertando a especialização. Saúde da mulher na menopausa. Uma coisa é o Brasil de antes. O Brasil, a população envelhece. E o Brasil tem que reavaliar suas políticas públicas. Nós somos um país que começou a envelhecer. Então, nós temos que voltar também às políticas públicas, os projetos, as leis, não é? Os programas para essa faixa etária, não é? Nós sabemos que nós não tivemos esse cuidado. Aliás, nós não temos esse cuidado. Muitas das vezes a gente não se preocupa com a nossa aposentadoria. A gente acha que é o hoje. E aí vai pensar, hoje, Hoje. né? É a preocupação hoje, porque vai pensar quando começam os Aí, efeitos, né? exato. Ai, não estou conseguindo dormir, estou com E insônia. nem sabe o que é. Saúde da Não mulher é? na Não menopausa. consegue identificar. E eu creio que o Brasil precisa avançar na especialidade. No curso de medicina, ter uma especialidade, porque também a equipe não está preparada. Saúde da mulher na As menopausa. equipes lá na ponta não são preparadas. Uhum. Não são. E E a gente precisa desse preparo das equipes, porque chega a desinformação da paciente, mas a equipe também sem esse preparo para lidar com essa realidade brasileira, das mulheres brasileiras, né? Então aí traz um descompasso. Deputada, e a aprovação desse projeto aqui pelo Congresso, a senhora acredita que vai sanar muitas dessas questões com relação, principalmente, a Saúde da levar a mulher na informação mais menopausa. cedo para as mulheres, né? Já pensou começar na escola para as adolescentes a falar sobre climatério e menopausa? E aí tem que trazer a informação de uma forma que as pessoas tenham interesse em saber. Porque às vezes você vai falar desse assunto para adolescente, ela vai falar, está muito longe ainda da minha realidade, né? E aí tem que ser de uma forma realmente que traga desperte um interesse em ter essas informações, né? Eu acho que a biologia, todas nós já passamos pelo ensino médio, né? Aqui. Nós falamos só do aparelho reprodutivo de uma forma extremamente biológica e não psicossomática, Leda Borges, E a PSDB depressão? Goiás. não é? Como é que nós vamos identificar que aquela mulher está com depressão em decorrência da menopausa ou do climatério? Deputada, Não, aí a senhora tocou num ponto assim, muito importante, que é a questão emocional. O programa prevê ações nesse sentido também, Saúde de da mulher na atendimento menopausa. com terapeutas, psicólogos, né, para atender a essas questões também emocionais? Sim, o relatório traz, o substitutivo traz. Então nós avançamos com esse substitutivo a partir da audiência, sabe? Ela foi muito esclarecedora. Foi um debate, foi uma troca de experiências, de informação importantíssima. E aí o nosso relatório ficou mais rico. Por isso que ele não foi ainda para a votação, porque aí eu aprimorei mais ainda. Nem nós, eu acho que nós não temos essa noção. Saúde da mulher na Nós, menopausa. cidadãs normais, não temos a noção. A gente estuda o aparelho reprodutivo, biologicamente. As suas consequências, as consequências do seu envelhecimento, fica muito assim. Ah, eu tive crise de calor. Eu, por exemplo, eu estou na menopausa há muito tempo, né? Há mais de 10 anos eu estou na menopausa. Eu não sofri nada fisicamente na época, não é? Nada de calor, nada disso. Ora, mas e as outras consequências das quais eu não sabia? Sim, que foi uma novidade, né? Aí a gente é surpreendida, né? Surpreendida quando chega. Doutora Débora, qual a importância de se cuidar dessa questão emocional Saúde nessa da mulher fase na do menopausa. climatério?
é extremamente relevante, né? Essas alterações hormonais, elas influenciam diretamente nas questões psicológicas. Esse trabalho de conscientização desde uma idade precoce, né, para compreender esses sintomas, Débora todas Beltrame, essas Ministério da mudanças que vão Saúde. ocorrendo com o nosso corpo ao longo do tempo, né? E aprendemos também a não normalizar certos sintomas, né? Que principalmente podem interferir muito na qualidade de vida, nos relacionamentos. Doutora, desculpa te interromper, mas que sintomas? Só para a gente exemplificar, as mulheres às vezes sentem e falam assim, normal, não é nada. O que, por exemplo? As mulheres Tristeza, por exemplo, essas questões emocionais, angústia. Principalmente as questões emocionais, mas também outras questões biológicas mesmo. Saúde né? da mulher na menopausa. Uma mulher acordar várias vezes à noite com ondas de calor, ter insônia, isso atrapalha muito, principalmente o rendimento dela no dia seguinte. Então, não normalizar esse tipo de situação que acaba cronificando e atrapalhando no longo prazo. E muitas mulheres fazem isso, principalmente por desinformação. Ou seja, vem os sintomas e assim, vai empurrando, né? Vai levando. Exatamente, simplesmente aceitam que isso está acontecendo, só que isso passa a interferir no rendimento, no trabalho, no relacionamento. Com a família, né? Com a família. Então, isso tem consequências para a vida dessa mulher. Então, ela compreender que ela está passando por essa fase, que determinados sintomas, quando passam a causar sofrimento, esses sim precisam de tratamento. Além dessa labilidade emocional que pode acompanhar esse período, né? Então, ter ansiedade, depressão, tudo isso precisa ser observado e acompanhado por um profissional. Doutora Débora, hoje as mulheres conseguem esse atendimento no SUS? Sim, hoje tem, esse atendimento é previsto na atenção primária, que é a porta de entrada. Tá? Então, as equipes multiprofissionais, que são compostas por médicos, enfermeiros, psicólogos, elas podem fazer esse acompanhamento dessa paciente. Débora Beltrame, Ministério da Tanto Saúde. as questões fisiológicas, né? Essa questão da saúde mesmo, de tratar a insônia, uma osteoporose que porventura a mulher possa ter, como as questões emocionais também. Exatamente. Então, se for identificado qualquer sintoma que seja prejudicial a essa mulher, então esse deverá ser tratado, proposto, né, um plano para tratamento e acompanhamento. Tem uma outra coisa que eu acho muito interessante. Pela falta de consciência nossa, pela falta de informação, de conscientização, muito poucas mulheres procuram médico para isso. Doutora Débora, a senhora trouxe um número aqui antes da gente começar? A senhora trouxe um número aqui, você trouxe um número aqui antes da gente começar? Que foi bem baixo o número de atendimento no SUS com relação ao climatério e à menopausa, né? Saúde da mulher na A gente menopausa. tem nas bases de dados do Ministério da Saúde número de atendimentos relacionado ao CID, né, que é o Código Internacional de Doenças dos Transtornos da Menopausa. Então, no ano passado, foram realizados em torno de 482 mil atendimentos com esse CID. E neste ano, de 2023, nós já estamos em 416 mil, aproximadamente. Se a gente considerar um número de cerca de 35 milhões de mulheres nessa fase, 10%, é muito 20%. pouco, né? É muito pouco. Agora, mas é porque a gente não chega e diz assim, olha, doutor, eu estou na menopausa. Vim buscar ajuda porque estou na menopausa. A gente busca outros motivos, outras questões fisiológicas. Né? Tá doendo o osso, não sei o quê. Não estou conseguindo dormir, ando muito irritada, estou muito nervosa, não tenho mais paciência para nada, né? Exatamente. E às vezes Isso, já é o liga. efeito do climatério. Exatamente. Você não marca para dizer, olha, eu estou vindo aqui porque cheguei né? na menopausa. Saúde da mulher Cheguei na nessa menopausa. fase. É uma coisa muito louca. Entrei no climatério, né? Eu acho que é por falta realmente mesmo as de mulheres, conscientização. Eu não conheço nenhuma que foi ao médico porque fala, não, estou no climatério, preciso ir ao médico, né? Realmente, deputada, são outros motivos que levam, né? A procura por ajuda. Agora, a doutora Débora também colocou um ponto aqui importante, que é a questão da qualidade de vida. E eu fiquei pensando aqui que quando a gente chega nessa fase, a gente está numa fase ainda da vida produtiva. Então, as mulheres estão no mercado de trabalho, né? Estão ainda nas suas profissões, aí exercendo suas profissões. E aí vira uma bagunça, né?
Levando em consideração que a mulher entra, né, em média, na menopausa entre 50 e 51 anos, então é uma mulher jovem, ainda muito produtiva. Entram, né? A partir dos 40, 45 já estão no climatério, né? Iniciam o climatério, entram na menopausa um pouco depois, alguns anos depois. Saúde mas da sim, mulher eles na estão menopausa. trabalhando, ainda é uma fase muito produtiva, né, para essas mulheres, mas que pode ficar um tanto prejudicada por conta desse processo de transição, né, do corpo, mas que temos também recursos para minimizar ponto isso. aqui, a doutora Débora, mudança no corpo, né? Que mexe com também a questão emocional, né? Exatamente. A insatisfação, às vezes, Autoestima. a autoestima. São muitas vertentes quando a gente fala em climatério, né? E nós tivemos um caso, aquele dia da audiência, né, doutora Débora, de uma jovem de Minas Gerais, com 22 anos. Leda Borges, ela PSDB entrou Goiás. na menopausa. 22 anos, é um caso raro. É raro, mas acontece. É o que a gente chama de falência ovariana precoce. Então, ela perdeu a função ovariana muito precocemente. Saúde e, da por mulher na consequência menopausa. disso, ela acaba sofrendo todos esses sintomas da menopausa. E é muito jovem, Que difícil. o corpo jovem durante tanto tempo neste período Porque vai ter muitas muitas vezes a menina sequelas. nessa idade, a gente chama uma menina, 22 anos, né? Não teve a oportunidade ainda de ter filhos, possivelmente, e aí já entrou nessa fase da Exatamente. vida. Então, a consequência de perda de fertilidade e tantas outras coisas, inclusive Envelhecimento osteoporose, corporal. envelhecimento corporal, Hormonal, né? tudo que está relativo à perda, né, Ou da seja, função são hormonal. muitas questões que envolvem esse assunto, né? E que a gente volta a falar assim, da importância da aprovação desse projeto aqui pelo Congresso, né, deputada? Sem dúvida. Eu digo que esse cuidado com a terceira idade, ou esse cuidado com o envelhecimento, e não é só na área de saúde. O Brasil precisa compreender como um todo, não é? Que ele chegou no ponto que a Europa chegou há muitos anos. Sim. Ele começou Está envelhecendo. a envelhecer. E já tem alguns A sua anos, né? Que a população. gente já entrou nesse declínio, vamos dizer assim. E aí a gente tem que olhar esse ser, né, os homens e as mulheres, porque também os homens têm os seus problemas de envelhecimento, não é? De saúde, inclusive, para que a gente possa avançar neste país. Quer dizer, nós não podemos ser vistos apenas como seres produtivos. Produtivos no sentido do trabalho, não é? Sim. Então, daqui uns dias o nosso gráfico ele já vai estar ao contrário. Já tá Eu chegando o até momento. usei a palavra declínio pensando aqui, que cai a taxa de nascimento, Sim. né? E aumenta a taxa de pessoas É. já na terceira idade. Então, E é aí nesse nós sentido. aqui cuidamos das mulheres, tudo bem, porque estamos na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Mas eu creio que as políticas públicas, em todas as suas facetas, precisam ter um olhar agora. Agora não, né? Deveria ser contínuo, mas muito voltado a esse envelhecimento da população brasileira. O Ministério da Saúde está atento, né, a essa condição que a gente está observando. Do envelhecimento da população Exatamente. no geral, né? Exatamente. Os doutora Débora? programas de saúde, a partir de agora, eles são pautados olhando para os ciclos de vida das pessoas, né? Então, dentro da coordenação de saúde da mulher, a gente olha para esta mulher, avaliando todos os ciclos de vida referente a essa pessoa que vai passar desde a infância, adolescência, menarca, juventude e vai envelhecer. Então, a gente precisa olhar como um todo para propor políticas que abarquem todas essas fases da vida. Então, o Ministério, nesse sentido, está muito atento a essas condições e propondo nesse sentido. Esse Certo. projeto é extremamente importante. É um programa, né? Eu creio que vai auxiliar muito a execução das políticas públicas, Saúde da mulher olhando na o ser menopausa. como um todo, a sua universalidade, não é? Essa sua complexidade. Deputada Leda, doutora Débora, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo aqui do Elas Pautam. A gente quer agradecer a participação de vocês,
trazendo informações tão importantes, tão relevantes com relação a esse assunto. É um assunto que a gente tem que falar muito, né, deputada? Tem que falar muito desse assunto, trazer muita informação. Saúde da mulher na menopausa. Normalizar, né, doutora Débora, vamos dizer assim, o climatério e a menopausa não é um bicho de 7 cabeças, né, é uma fase da vida e as mulheres vão chegar, né, no climatério e na menopausa. Então, a gente agradece a participação, queria que vocês fizessem as considerações finais, começando aqui pela deputada Leda. Agradecemos o bate-papo, né, doutora? A você também, nosso carinho, a TV Câmara, a esse programa Elas Pautam, e muito ciente de que esse programa, esse substitutivo neste projeto de lei, ele vem para agregar Leda Borges, PSDB, Goiás. Ele vem para contribuir com o Poder Executivo na execução da política pública voltada à mulher no climatério e na menopausa. Então, queremos discutir mais. Muito obrigada. Doutora Débora. Agradecer novamente a oportunidade de estar aqui participando desse programa, no Elas Pautam. Dizer que o Ministério da Saúde está atento Débora a Beltrame, essas Ministério da necessidades. Saúde. Estamos trabalhando nesse sentido e muito abertos ao diálogo, não só com a sociedade civil, com a Câmara, então, para a gente conseguir, de fato, produzir resultado em saúde, que é esse o nosso objetivo. Agradeço. A gente agradece mais uma vez a participação de vocês aqui no Elas Pautam. Eu conversei sobre o projeto de lei que garante atendimento especializado no Sistema Único de Saúde para mulheres na menopausa com a deputada Leda Borges, do PSDB de Goiás, que é relatora da proposta na Câmara, e também com a médica Débora Beltrame, assessora técnica na Coordenação de Saúde da Mulher do Ministério da Saúde. Você também pode acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da Câmara dos Deputados e siga as nossas redes sociais. Eu sou Jacene Alves, agradeço a sua audiência e até a próxima. Créditos na tela. Logo, Câmara dos Deputados, abaixo Brasília, outubro de 2023, câmara.leg.br.